Beleza, pessoal? Vamos lá, é o seguinte, continuando aí o nosso conteúdo de sala de aula, estrutura de dados lista. Vamos para a estrutura de dados agora lista, só que com encadeamento. Vamos para um negócio mais legal. E aí eu já tenho um trecho aqui pronto. Vou explicar para vocês linha a linha esse trecho de código, na verdade quase tudo pronto. Vou explicar para vocês, para facilitar essa aula aí do dia 25, né? Vamos lá para ver o que vai dar, certo? Vamos ver como é que vai ser isso, ok? Então vamos lá. Vamos lá então? Então é o seguinte, pessoal, aqui a gente tem aqui uma lista simplesmente encadeada. Eu vou usar aqui linguagem C, também para tentar representar graficamente, eu vou usar o nosso bom e velho Microsoft Paint. Vou mostrar para você em forma de imagem para tentar representar graficamente o que a gente vai escrever aqui. Primeiro é o seguinte, a gente tem uma estrutura em que a gente vai fazer nós encadeados através de um ponteiro para a própria estrutura que eu chamo aqui de nó, que chama a minha estrutura de nó, e essa estrutura é uma estrutura de elementos inteiros, ou seja, eu vou fazer uma lista de números. Representando graficamente, a gente teria, por exemplo, isso aqui, ó, por exemplo, inserir um elemento. Digamos que seja o elemento número 15, como é uma lista de números, tem aqui o número 15, aí beleza. Agora inserir outro elemento. Inserir outro elemento. Digamos que seja o elemento, sei lá, o número 18, número qualquer. Como é uma estrutura de dados encadeada, a gente tem um cara aqui com um ponteiro, ó, esse cara aqui, ó, apontando para o próximo elemento. Graficamente, seria isso. A gente tem um ponteiro apontando para o próximo, certo? Uma setinha aqui apontando para o próximo e o último sempre apontando para o nulo. O último sempre apontando para o nulo. Esse elemento aqui ele tem um endereço na memória, só que não é 0, porque ele é o primeiro, e o 18 é o 1, porque é o segundo. A gente não tem mais isso sequencialmente como uma estrutura de dados estática, como a gente estava fazendo. O endereço desse nó aqui, ó, ele pode ser qualquer um. Ele pode ser o endereço... Não, vou pegar aqui. Ele pode ser o endereço 793, por exemplo. E esse outro aqui pode ser o endereço 146, por exemplo. Um endereço qualquer na memória, pode ser qualquer um. É o seguinte, a gente também tem um nó aqui que vai apontar para a cabeça para me saber quem é o primeiro elemento. A gente vai ter isso. É isso que vai acontecer graficamente. E aí aqui é o seguinte, eu quero que você aprenda o seguinte conceito. Quando a gente for escrever ali o código-fonte. E a gente vai ter algumas nomenclaturas. Primeiro, eu vou ter um nó aqui que vai apontar para a cabeça. Vou ter um nó que vai apontar para a cabeça. E esse cara aqui, a gente vai chamar de cabeça, certo? A gente vai chamar esse cara aqui de cabeça. E o nó que chega novo, eu chamo ele de novo, e às vezes vou usar um auxiliar. Beleza, né? Vou voltar aqui, avançar. Vou ter sempre um nó que eu vou chamar de cabeça. Sempre um nó. E ele vai apontar para o endereço do próximo, ou seja, esse carinha aqui, ó, seria o 793. Simples assim. O próximo da cabeça é o 793. E ele tem um endereço próprio, como ele é um nó, ele tem a cabeça, ele é um endereço,
ele tem um endereço próprio, que pode ser o 197, um endereço qualquer na memória. Endereço qualquer. Nesse momento aqui, ó, a cabeça, o próximo da cabeça é o 793, e a minha cabeça tem um endereço próprio. Mas aqui, ó, quando eu vejo aqui no próximo da cabeça, o ponteiro do próximo apontando para o 793, significa que ele está apontando para cá. Certo? Então, vamos lá. Vou explicar linha a linha para vocês. Ó, nosso código começa aqui com o seguinte. Eu criei uma estrutura, uma structure, que eu chamo aqui de nó, e tenho os meus campos. Como a gente tem uma lista de números inteiros, que eu chamei aqui de elemento, a gente vai ter aí uma lista de vários números, ligados aos outros, ou seja, conectados, ou seja, encadeados. Só tenho esse campo. O outro campo é um ponteiro que eu chamei de prox. Como ele é um ponteiro, ou seja, como se fosse uma variável, eu chamo ele do nome que eu quiser. Eu chamei de próximo aqui. E ele aponta para o próprio nó, que tem os meus elementos. Aqui eu podia ter uma lista de nomes. Por exemplo, char nome 30, int telefone e tal. Mas para facilitar a inserção, eu vou colocar só um campo, ou seja, a gente tem uma lista de elementos, como se fosse isso aqui. A gente tem um 76, depois eu tenho sei lá, o 83, depois eu insiro no fim aqui um 15, como é uma lista eu posso inserir no começo, depois eu posso inserir no começo aqui, a função inserir no começo eu tenho 31, por aí vai, ou seja, uma lista de elementos, uns estão ligados nos outros através de um ponteiro que eu chamo de próximo. E voltando aqui, deixa eu ver como é que está meu tempo. Ok. Voltando aqui, fiz essa estrutura, só tem um campo para colocar valores e um próximo, eu vou fazer os encadeamentos. Então vamos lá na função principal, vamos na nossa função principal, que é lá e que chama tudo. E aí a gente chega aqui na função principal, main, e aí eu faço o seguinte. Primeiro eu criei um ponteiro, eu falei para vocês ali, ó, que é a cabeça. A gente só tem os nós. Vou apagar isso aqui para vocês verem. Vou apagar isso aqui e vamos fazer o linha a linha. Criei uma estrutura que eu chamei ela de cabeça, poderia chamar de qualquer nome, e ela aponta para a minha estrutura lá, que só tem um campo, que é o elemento, e o próximo. E na linha 304, eu aloquei essa cabeça na memória, e ela é do tipo struct nó. Ou seja, o que eu fiz? Eu fiz algo chamado cabeça, que eu vou colocar de azul. Cabeça. Tá aqui a minha cabeça. Pronto. Aloquei ela na memória. Ó, ela apareceu lá na memória RAM. Apareceu. 304 faz isso, aloca ela. E aí eu mandei a cabeça no campo prox, que é esse quadradinho menor, apontar para nulo. Ou seja, a gente tem um nulo aqui, ó. 0. Vou colocar maior aqui, talvez ficar mais nítido. Negrito. Pronto. Criei uma cabeça. E a minha cabeça, ela tem um endereço próprio aqui. Digamos que seja o, sei lá, vou colocar um número qualquer aqui, 527. Esse é o endereço próprio no nó que eu aloquei. Certo? Coloquei. E aqui eu fiz o seguinte, eu criei uma função com um laço de repetição. E ela vai se repetir enquanto o usuário digitar entre a opção 1, ou seja, maior que 0, e menor que 10. Enquanto ele digitar entre 0 e 9, a gente vai entrar em alguma função aqui, ó, em algum dos cases. O case 1, o case 2, o case 3, até o case 9. Quando eu digitar o case 10, ele vai sair, vai limpar a memória e vai sair, ó, vai encerrar o programa. Ou seja, a gente tem 10 opções aqui, ó. Seria no começo, seria no meio, seria no fim, remover do início, remover do meio, remover do fim.
imprimir a lista, buscar algum elemento na lista, apagar a lista inteira e o 10 que é para sair. Aqui o meu menu de opções, ó. Inserir no início, inserir no andar da posição, inserir no fim, retirar do início, retirar do andar da posição, retirar do fim. Imprimir a lista inteira, buscar um elemento na lista, limpar toda a lista, ou seja, explodir a lista. A gente pode fazer isso, certo? Aqui o nossa função menu e retorna a opção que o usuário digitou. Ou um, ou dois, ou três. Não tem como eu digitar duas opções ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Tanto é que ele retorna a opção digitada. E isso a gente faz aqui, ó. Certo? No nosso laço de repetição. E realmente aqui não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Eu mandei chamar a função dentro do while. Ok? Salvar aqui para ficar tudo certo. Beleza. Ok, galera. Então é o seguinte, vamos às funções. Cada uma delas, vamos lá começar pela função que verifica se a estrutura está vazia ou não. E depois a gente vai para inserir, tentando sempre mostrar aqui a nossa representação gráfica. Ok? Então, galera, é o seguinte, fazendo a representação gráfica aqui, ó, se lembre, a gente tem primeiro uma estrutura que eu chamei de cabeça, que ela aponta para o primeiro elemento. Essa cabeça ela é alocada na memória. Aqui, ó, fiz um exemplo. Esse daqui é o endereço dela, endereço qualquer. Coloquei um valor qualquer aqui, 527. E aqui eu estou dizendo que o próximo dela, que é esse quadradinho pequeno, aponta para nulo, ou seja, ele é zero, aponta para nulo. Tá aí a minha cabeça. Beleza. Aí entrei no menu de opções. Entro no menu de opções, então a gente vem para cá, para a função chamada menu. E aí vai aparecer na tela isso aqui, pedindo para mim digitar uma opção. Se eu digitar 1, vai inserir no começo. E o que a gente passa como parâmetro? Quando a gente usa uma estrutura simplesmente encadeada, a gente apontando para a cabeça, sabendo que todos os nós são entrelaçados, encadeados, apontando para a cabeça, o próximo vai apontar para o seguinte, que vai apontar para o seguinte, até chegar em um nó que aponte para nulo, ou seja, até acabar. Essa primeira função aqui, que a gente vai trabalhar agora, a gente tem dois argumentos aqui na função inserir começo, que é a cabeça, ou seja, se eu aponto para a cabeça, estou apontando para a estrutura inteira, porque ela é encadeada, e uma função chamada pega valor, porque eu quero colocar um valor na minha estrutura. Ou seja, eu coloco um número, a nossa lista é uma lista de números, bem simples, e eu vou colocar esse valor na minha estrutura encadeada, começando pela função inserir no começo, ou seja, eu vou sempre inserir um elemento no começo, sempre no começo, ok? Então, beleza, se o usuário digitar a opção 1, a gente vai aqui para a primeira função, chamada inserir começo. E ela tem aqui dois parâmetros, que é a cabeça, que aponta para o nó, que é a nossa estrutura, e o elemento, que no nosso caso é elemento numérico. E aí, beleza. Ó, a gente já criou, já passou lá pela main, já criou aqui a nossa cabeça. Vou chamar aqui de cabeça. Vou colocar grandão aqui o bagulho. Opa, deixa eu arrumar aqui. E aqui na hora de crescer o negócio. Vou chamar aqui de cabeça. Aqui é a nossa cabeça. Nosso nó chamado cabeça. Beleza, na hora que eu mando inserir, o que acontece? Eu crio um ponteiro que eu chamei aqui de novo, ou seja, ele é do tipo nó, ou seja, ele tem os campos que tem lá no campo nó, no caso é elemento, ó, esses caras aqui, que é o elemento e o próximo. Então vamos lá, voltar para inserir começo, criei um ponteiro e aloquei ele, né? O nome dele é novo,
Então, digamos que os novos a gente vai construir eles de amarelo. Melhor, laranja. Amarelo para quem gosta. Sei lá, amarelo, laranja, enfim. Chamei esse nó aqui, não sou daltônico. Chamei esse nó aqui de novo. Novo. Meu nó de novo. Beleza. Novo no campo elemento vai receber o elemento que está recebendo aqui como parâmetro da função. Ó. Aí imagine o novo no campo elemento, imagine que o cara tenha digitado, sei lá, uma lista de números, então ele digitou 15. O número 15 estará na lista aqui como sendo o primeiro elemento. Tá aqui, ó. Até agora eu só fiz isso. E aí vamos verificar o seguinte. Se a minha estrutura estiver vazia, significa que esse primeiro elemento aqui no campo próximo, ele vai apontar para nulo, ou seja, aqui vai ser zero. Ou seja, representado graficamente na literatura desse jeito aqui, ó, nulo. O primeiro está apontando para nulo, porque o último nó sempre aponta para nulo numa estrutura simplesmente encadeada, ou seja, significa que está esperando um novo elemento chegar lá no final. Mas ainda não fizemos isso. Vamos ver o que vai acontecer. Linha 49. Ele faz uma verificação chamando uma função chamada vazia. Vazia cabeça. Se isso aqui for verdade, a gente entra aqui. Ou seja, se retornar 1, a gente entra aqui. Então vamos ver na função vazia. Ó, função vazia. O que a gente passa como parâmetro da função? A estrutura, que eu chamei aqui de nó, igual a gente estava chamando a outra lá de lista, minha lista, alguma coisa assim. E aí a gente entra nessa função em que o único parâmetro aqui é a própria estrutura. E o que a gente verifica? A gente verifica se a cabeça no campo próximo é nulo. Ou seja, se a cabeça no campo próximo for nulo, significa que não tem ninguém. Se isso aqui for verdade, ó, a gente retorna 1 e significa que não tem ninguém. Então vamos verificar. Cabeça no campo próximo é nulo? Está vendo então 0 aqui? Então significa que é nulo. Ou seja, não tem ninguém. Esse cara aqui está chegando agora, ó. Esse novo aqui está chegando agora. Mas não tem ninguém. A cabeça aqui, ó, próximo dela, está apontando para nulo. Ou seja, o retorno da função vazia na hora que ela foi chamada aqui, ó, na linha 49, é 1. Ou seja, a gente vai entrar aqui. Então, simples demais. Novo no campo próximo aponta para nulo. Então, vamos fazer aqui, ó. Novo no campo próximo aponta para nulo. 0. Ou seja, terra. Graficamente, seria isso aqui, ó. Apontou para o chão. Nulo. 0. Beleza. Se eu entrei aqui, eu não entro aqui. Está vendo que não tem chave? Se não tem chave, eu só executo essa linha. Simples demais. E aí, como eu falei para vocês, cada nó que é inserido na estrutura, ele tem seu próprio endereço, diferente da estrutura estática, sequencial, que a gente colocava o primeiro endereço como 0, o segundo era 1, o terceiro era 2, o quarto era 3. Sequencial, mas aqui não precisa ser sequencial. Enquanto a cabeça alocada ela está alocada na posição 527, o novo pode estar alocado aqui no 135, sei lá, qualquer um número aqui. E aí aqui é o seguinte, se a cabeça estiver vazia, o novo no campo prox, recebe nulo. Aqui, novo no campo prox recebe nulo. Então a gente não entra aqui, não vou nem explicar isso agora. Pulo essas duas linhas e continuo o programa. E aqui a gente manda cabeça no campo prox, receber novo. Agora a cabeça tem que apontar para cá. Opa, assim não dá para fazer. A cabeça tem que apontar para cá, não tem? A cabeça não tem que apontar para cá? A cabeça não vai ser esse elemento? Então vamos fazer isso, vamos fazer essa linha amarela acontecer. Através da linha 54, cabeça no campo prox, recebe novo. Quem é novo? Aqui, ó, o endereço do novo, 135. Então pronto, esse cara aqui, ó, ele sai de nulo para quanto? Para 135. Simples demais, cara.
O que é isso? Né? Pronto, saiu para 135. Isso significa que a gente está apontando para o próximo elemento. Estou fazendo isso. Graficamente, é como se eu estivesse fazendo isso. Pronto, inseri um elemento. Beleza? Então vamos lá, vamos rodar. Vamos ver como é que aparece o menu de opções, que eu já expliquei como que é. Vamos ver como é que aparece a inserção no começo. Vamos ver como é que vai ser isso. Dá um play aqui. Ok, tá aí o nosso menu. Olha quem chegou aqui. Dá lá um tchauzinho pra galera. Dá lá um tchauzinho. Esse aqui é o meu gato Scratch. Meu cara. Então, vamos lá. Vou tentar inserir aqui no começo para vocês verem. Digito 1, vou tentar inserir o elemento 15. Vou mostrar ele aqui para vocês verem, ó. Elemento 15, ó o nó aqui, ó. Ó o número dele. É um número qualquer da memória aí, que eu mandei aparecer como número inteiro. 1, 2, 3, 263, 28. Corrigir aqui. O número que a gente tinha aqui era um número qualquer. Esse aqui era um outro número. Eu alterei aqui, mas vou colocar o número que está aparecendo aqui na real. 1, 2, 3, 263, 28. Ok? E o próximo aqui é o 0. Prox 0. Bom, galera, inserimos aí um no começo. Agora vamos tentar inserir um no fim, para vocês verem como é que funciona. Já tem um elemento. Agora eu vou ter meu segundo elemento. Lembra que a gente tem um elemento aqui chamado, que a gente tinha chamado de novo, ele não vai ser mais novo agora. Posso tirar isso aqui daqui. Então aqui a minha cabeça só tem um elemento na lista, que é o 15, endereço final 328. O próximo dele está apontando para 0. Vamos inserir mais um cara aqui, função chamada inserir fim, ou seja, quando eu digitar alguma opção aqui no menu, que é a opção 3, inserir no fim da lista, a gente vai chamar aqui, ó, no case 3, a função inserir fim, que tem dois argumentos, a cabeça e o valor que eu vou inserir. É uma função chamada pega valor. Está aqui a função, não mostrei ela, mas está aqui a função pega valor. É um número, e aí aparece na tela digitar para digitar o número, e vai retornar um número digitado, para poder colocar ele aqui dentro, ó. Poder colocar ele aqui dentro. Se o cara digitar lá 3, e o retorno dessa função pega valor for 3, a gente vai colocar 3 aqui e mandar isso daqui lá para a função inserir fim. Então vamos lá. Na hora que a gente entra no case 3, como toda função em C, ela executa na forma de pilha, ou seja, a gente vai lendo da esquerda para a direita e vai executando da direita para a esquerda. Coloca isso daqui na pilha, isso aqui na pilha. Depois a gente executa de volta, tirando da pilha isso, depois isso, e quantos elementos tiver mais para a esquerda, mais e mais e mais. Enfim, como esse cara aqui é o último, a gente vai executar ele primeiro, mas claro, tendo um nó aqui apontando para a cabeça, que a gente já alocou e está colocando ele de azulzinho aqui, ó. Sendo que quando a gente aponta para a cabeça, aqui não vai ser 135, né? Vai ser esse endereço grandão. Vou até corrigir ele aqui, ó. Vai ser o endereço grandão aqui. Corrigir ele. Corrigir aqui a minha figurinha. Corrigida aí meio bugada, mas tudo bem. Bem feio. 328. 1, 2, 3, 2, 6, 3, 2, 8. É o nosso endereço próximo, que é o que a gente acabou de alocar agora há pouco. Então, beleza. Na hora que a gente chamar inserir fim, vai chamar pega valor, vai pedir para digitar um valor, e eu vou digitar um valor. E aí a gente vai entrar na função inserir fim, que tem esse valor digitado como parâmetro, e a cabeça. Se eu aponto para a cabeça, eu aponto para todos os nós, porque eles estão ligados. E aí é o seguinte, eu tenho dois ponteiros, um novo e um que eu chamo de auxiliar. Vamos lá. O meu ponteiro novo aponta para a estrutura e o auxiliar também.
O novo eu aloco na memória, ou seja, crio um quadradinho desse, chamado de novo. Esse aqui não vai ser novo mais porque ele já está na estrutura. Então, vamos criar um novo nó aqui. Opa, criar ele aqui de... Eu vou deixar os nós da estrutura em amarelo e os nós eu vou colocar ele em verde. Vou colocar em verdinho aqui. Ok, pronto. Aqui aloquei um novo, não tem nada por enquanto. O novo no campo elemento, esse quadradão grande é o elemento, graficamente esse quadradinho pequeno é o próximo. Ok? E aí o que eu mandei fazer? Eu mandei o campo na linha 70, mandei colocar no campo elemento do nó novo, vou chamar aqui esse nó de novo, chamar de novo, melhor, opa, volta para cá, inserir no fim, colocar aqui em cima não, vou colocar aqui embaixo. Vamos chamar ele de novo. E aí no campo elemento eu coloco um número qualquer. Vou colocar aqui na lista de números. Vou colocar aqui o número, sei lá, 27. Coloquei o 27 aqui no campo elemento. E no campo prox do novo, que é o quadradinho pequeno, graficamente, eu coloco nulo. 0. Como assim? Tem nulo aqui, nulo aqui? É isso mesmo, a gente não fez o apontamento. A gente não está mandando inserir no fim. Essa nova função, estou mandando inserir no fim. Então, vamos inserir no fim, ou seja, eu preciso mandar esse elemento aqui apontar para esse cara verdinho e esse aqui vai apontar para o nulo. Não estou inserindo no fim, então esse cara aqui vai apontar para o fim mesmo. Por enquanto, a gente tem 2. Então, vamos lá. Vamos inserir no final. A primeira coisa que eu verifico é se a lista está vazia, porque se ela estiver vazia, a própria cabeça aqui, que seria o novo elemento, vai apontar para... a cabeça do campo prox aqui, ó, ela vai apontar para o novo, ou seja, esse azul aqui, se ele tivesse vazio, se aqui não tivesse ninguém, a gente vai pegar isso aqui e apontar para cá. Mas eu tenho um elemento e eu não estou inserindo no começo, estou inserindo no final. Então a cabeça vai apontar para cá mesmo, porque já estava. Eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Ou seja, o elemento que já está apontar para o próximo e o próximo apontar para o nulo, que é o novo, no caso. Então vamos fazer isso acontecer. Primeira coisa que a gente verifica se tem alguém na lista. Vamos na função vazia e ver se retorna 1. Função vazia no campo prox é nulo? Não. Ó, a cabeça no campo prox. Cabeça na função vazia, a cabeça. Ela é nula? É 0 aqui? Não, é não. 1, 2, 3, 263, 28, que é o endereço do elemento que a gente colocou. Ela não é nula, ou seja, a gente não executa essa linha. A gente entra aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente entra no laço de repetição. O laço de repetição. A gente entra na condição contrária do if. Não entrou no if, entrou no else. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz um ponteiro auxiliar. Para não ficar mexendo com a cabeça. Lembra? A gente criou um ponteiro auxiliar apontando para a estrutura. Ou seja, vou chamar o meu auxiliar aqui, ó. Chamar o meu auxiliar, meu aux. Coloca ele de vermelho. Ele aponta para a estrutura. Então, ele tem aqui um prox, o endereço próprio dele. Digamos que o endereço próprio dele seja, sei lá, vou colocar um endereço qualquer aqui. 1295861, endereço qualquer. Tem o endereço dele. Endereço próprio dele. O ponteiro tem endereço próprio dele. E aí o que eu mandei? Fazendo a linha 79, entrando no else. Eu mandei o auxiliar receber a cabeça. Mandei o auxiliar receber a cabeça. Ou seja, eu fiz uma cópia da cabeça. Fiz uma cópia. Ele tem o endereço próprio dele. Mas a gente pega o elemento, que no caso da cabeça não tem ninguém,
e pega o prox da cabeça. Então, vamos repetir aqui dentro, ó. O prox da cabeça. 1, 2, 3, 263, 328. Tá aqui o prox da cabeça. Ok? Fiz uma cópia. Aqui eu fiz uma cópia. Aqui a gente faz o seguinte, a gente vai percorrer toda a lista. Enquanto não chegar no fim, como eu estou inserindo no final, essa função é para inserir no final, enquanto eu não chegar no fim, aqui ó, enquanto o meu auxiliar no campo prox não for igual a 0, a gente vai vir no primeiro, vai vir no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto. Enquanto a gente não chegar no final, a gente não encerra. Ok? Então vamos lá. Como a gente só tem um elemento, logo a gente vai chegar. Então vamos lá entrar no laço de repetição, já que a gente fez uma cópia. Auxiliar no campo prox é diferente de nulo, ou seja, enquanto ele for diferente de nulo, ele vai próximo. Quando ele chegar nulo, prox nulo, pronto, encerrou, a gente vai e coloca o elemento lá. Então, vamos lá. Auxiliar no campo prox. Esse cara aqui é o meu auxiliar. Vou chamar ele aqui de aux. Chamei ele de aux. O meu ponteiro auxiliar no campo prox é diferente de nulo. Tá? E o final 328. Então, se é diferente de nulo, a gente entra no laço de repetição. Vou deixar esses dois printf só para vocês verem quem é a cabeça, o endereço dela, e o auxiliar, o endereço dele, e quem ele está apontando para o próximo. Para a gente ver esses valores e colocar eles aqui graficamente, ficar tudo certinho. Então, beleza. Se o próximo aqui do auxiliar ele não é nulo, a gente entra no laço de repetição e faz o seguinte. O auxiliar recebe o auxiliar no campo prox. O meu auxiliar vai receber o auxiliar no campo prox. Beleza? A gente começar a percorrer a lista. Quem é auxiliar no campo prox? Não é o 123, 263, 328? Não é ele? Então pronto. A gente vai para o primeiro elemento, que é para onde a cabeça aponta. Já que isso daqui é uma cópia da cabeça, ó, isso aqui é uma cópia da cabeça, eu estou mandando o meu auxiliar receber para onde ele está apontando. Ele não está apontando para cá? Final 328. Então pronto, ele vem para o primeiro elemento. A gente vem para cá, ó. Vem para cá. Pronto, viemos para cá. E aí, imprima a cabeça e o auxiliar. Vamos mostrar isso aqui. Ó, a gente tem um 15 lá na lista. Vamos para o 3, inserir no fim. E vamos inserir um novo elemento, que seria o 27. Seria o 27. Vamos ver se vai dar aqui. Ó, o 27 aqui. Ó, o que ele mostrou? Cabeça, final 296. O endereço da cabeça é o 296. A gente tinha colocado aqui aleatoriamente como 527, só para representar. Então, vou colocar o endereço que a máquina está me mostrando, que é o 123.226.296. O endereço da cabeça. Ele é um ponteiro, então não tem endereço. 123.226.296. Endereço dela. E a cabeça, o próximo da cabeça, é ó, 328. Ó, cabeça. Opa, rapaz, que coisa. Vou colocar de novo aqui. 123.226.296. Pronto, aí. E o próximo da cabeça é quem? Ó, final 328. Ó, mostrou aqui, final 328. E o meu auxiliar? Quem é o meu auxiliar? Eu mandei o meu auxiliar ser uma cópia da cabeça. Lembra? Ó?
mandei o meu auxiliar ser uma cópia da cabeça, porque ele não é um nó alocado. Eu vou só corrigir o valor que eu tinha dado ali, ó. Quem é o endereço do meu auxiliar? Endereço do meu auxiliar. 328. Ele está apontando para cá. E o próximo dele é o 0. O próximo dele é o 0. Ou seja, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o 328. Esse cara aqui é o 328. Vou corrigir aqui, então. Aqui. Eu mandei ele imprimir, ó, auxiliar. 328. Ele não é um... Ele não tem um endereço próprio, na verdade, porque ele não foi alocado, não dei malloc nele. Só fiz uma cópia. 123, 263, 28. E vou corrigir esse aqui também. O próximo do meu auxiliar é quem? Próximo do meu auxiliar. Mandei o auxiliar receber o auxiliar no campo prox. Mandei o meu auxiliar aqui, ó. Recebeu o auxiliar no campo prox. Podia ter mandado imprimir ele antes, depois imprimir ele depois para vocês verem. Auxiliar recebe o próximo, ou seja, o próximo da cabeça, já que ele é uma cópia da cabeça. Peguei esse aqui, ó. Fiz uma cópia dele. Mas só explicando novamente. Vou apagar isso daqui, explicar de forma mais clara. Como a gente não tem esse elemento e vai tentar inserir o 27 aqui no final, primeiro a gente tem que percorrer a lista todinha e saber quem é que está lá. Aqui a gente tem um elemento, vou apagar aqui. Aqui a gente tem um elemento, a gente poderia ter 2, 3, 4, a gente tem que percorrer todos eles, mas a gente só tem um. Só tem esse cara. Eu preciso alocar esse cara aqui no final, ó. Preciso mandar ele para cá. Preciso mandar ele vir bem para cá. Mas, primeiro a gente tem que mexer nesse cara. Para não ficar mexendo com a cabeça, eu vou mexer com o ponteiro que eu chamei de auxiliar. Como eu não tenho só um, já é o segundo elemento, eu fiz uma cópia do auxiliar sendo a cabeça. Uma cópia. O meu auxiliar é uma cópia da cabeça. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 26296. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 263, 28. Ok. E aí entramos nesse traço de repetição, porque o auxiliar no campo próximo ele não é nulo, ó. Tem um final 328. A gente entra. E aí o que eu mando fazer? Eu mando o auxiliar, que é esse cara aqui, ó. Esse endereço aqui. Esse aqui, ó. Como ele não foi alocado, ele não tem um endereço próprio. Eu mando esse endereço circulado de vermelho. Receber o próximo. Ou seja, eu pego esse cara aqui, ó. Pego esse cara aqui, 328. E mando ele para cá, para baixo. Opa, paguei demais ali. Eu mando ele para cá, para baixo. Que tava aqui. 1, 2, 3, 263, 28. Mandei ele para cá. Ou seja, vim para o primeiro endereço. E aí a gente volta. Aqui. O outro eu não apaguei, vou deixar ele aqui ainda. 1, 2, 3. Melhor. Eu não mandei o auxiliar no campo prox mudar. Não mandei, pronto. Ok, então ele está ainda. Certo. Peguei todo o próximo. Ok. 0. Verdade.
Na linha 79, eu mandei o auxiliar ser uma cópia. Na linha 82, eu mandei o auxiliar inteiro receber o que tem no próximo. O que tem no próximo é 1, 2, 3, 3, 2, 8. E no desse próximo aqui, ó, tem 0. A gente vê aqui na cabeça que é esse elemento. E a gente vem aqui, é um 0 lá. Beleza, acabou o laço de repetição agora. Vamos ver se acabou. Auxiliar no campo prox é 0? É 0. Então pronto, a gente já não entra mais aqui. E aí o que eu faço? Eu mando auxiliar no campo prox receber o novo. Ó, o novo. Ou seja, o endereço do novo. O endereço do novo, a gente já viu aqui, ó. Endereço do novo. Ah, tá certo. Endereço do novo eu ainda não consigo ver ainda. Mas imagine que seja um endereço qualquer. Vou colocar aqui como 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 263, 3, 4, 8, por exemplo. Esse é o endereço do novo. Imagine que seja isso. E aí, o que ele manda fazer aqui, ó? Auxiliar no campo prox, recebe o endereço do novo. Ou seja, a gente manda esse carinha aqui, ó, de amarelo, que é o auxiliar, como isso aqui. Primeiro ele foi uma cópia da cabeça, depois ele foi uma cópia desse, depois ele vai ser uma cópia do próximo, do próximo, do próximo. Nesse momento, esse cara auxiliar é uma cópia desse cara. Aí aqui, ó, nesta linha, eu mando esta cópia auxiliar no campo prox receber o novo, o endereço do novo. Então eu mando o meu auxiliar aqui, ó, no campo prox. A gente mandou isso na linha 86. Receber o endereço do novo. Que neste exemplo aqui, ó, é o 1, 2, 3, 2, 6, 3, 3, 4, 8, por exemplo. Mandei receber este endereço. Certo? Ou seja, foi como se eu tivesse feito a ligação. Como o vermelho é uma cópia do amarelo, eu só fiz isso aqui, ó. Se um é o outro é um, é a mesma coisa, então a gente fez isso. Pronto. Inserimos no final. Simples, hein? Inserimos no final. Talvez não simples, não tão simples assim, por conta dessa questão do auxiliar, quando eu tenho que inserir no final, porque eu tenho que verificar cada elemento. Beleza, galera? Então inserimos um elemento no início e outro no fim, né? Estrutura encadeada. Agora eu refiz aqui a nossa figura para ficar mais bonitinha. Ela estava meio bagunçada. Aqui a gente tem a nossa cabeça. Vou colocar aqui de azul. Nosso ponteiro ali, cabeça. Ele está apontando para o primeiro elemento, ó. Você vê que ele tem o endereço próprio dele, que ele foi alocado. Mas o próximo dele aponta exatamente para esse endereço aqui, ó. Ele aponta exatamente para esse endereço. Exatamente para esse. Ou seja, ele está apontando para o primeiro nó. E o próximo do primeiro nó está apontando para quem? Final 348, que é exatamente esse cara aqui, que é o nosso elemento 27. Esqueci aqui de colocar. Nosso elemento 27. O nosso elemento 27, na hora que a gente inseriu no fim, o que a gente mandou fazer? O novo. Inserir no fim. O novo eu mandei o próximo dele apontar para nulo, ó. Apontou para nulo. Então pronto. Ou seja, a gente tem aqui dois elementos na lista. O primeiro aponta para o segundo e o segundo aponta para o nulo. Ou seja, está esperando chegar alguém. Esse cara aqui, esse número é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó. Como se a gente tivesse feito isso. Apontou para o próximo. Beleza. Vou colocar aqui um triângulo mais bonito. Eu consigo. Não, é mais feio. Mas dá para fazer um triângulo mais bonitinho. Oxi. Fazer um triângulo mais legal. Pronto. Primeiro apontou para o segundo. Então vamos voltar lá na função de novo de inserir no começo, depois de inserir no fim.
E a gente encerra essa videoaula. Vamos lá inserir no começo de novo. Imagine que a gente digite aqui, ó, inserir no início da lista. Vou colocar o elemento, sei lá, o elemento 47. 47. Colocamos na lista. Vamos ver o que acontece. Na hora que eu digito 1, terminei a função aqui, ó, do inserir no fim. Lembra que a gente terminou aqui com auxiliar do próximo recebendo o novo. Então pronto, encerrou. A gente volta para cá de novo no menu. O cara digita 1, a gente entra no case 1, inserir no começo. E aí a gente pega valor e manda também a cabeça como argumento da função. Então vamos lá, inserir no começo. Inserir no começo, a gente pega valor, colocou lá o 47 como retorno. E vamos lá de novo inserir no começo. Vamos lá. Entra de novo aqui na função inserir começo. Criamos uma estrutura, ou melhor, um nó que a gente está colocando de verde, chamado novo. Opa! Um nó chamado novo. Aqui é o nosso lindo nó chamado novo. Novo. Perfeito. Lindérrimo. Nosso nó chamado novo. Lembra que a gente colocou ali o elemento 47? Aquele aqui, ó. Colocou o elemento 47. Ou seja, a gente vai colocar ele aqui dentro. Por enquanto, não demos nada para o próximo e nem sei o endereço dele a priori, mas eu vou colocar um endereço qualquer aqui. Vou colocar aqui um endereço qualquer, depois a gente corrige todos os endereços. Vou colocar aqui o endereço 123, 263, sei lá, 52. Vou colocar um endereço qualquer aqui. O endereço dele que ele foi alocado aqui, ó, malloc. E aí, novo no campo elemento, recebeu elemento, que foi o 47. Coloquei aqui, 47. Aí o seguinte, a cabeça é vazia, ou seja, a cabeça no campo próximo está apontando para nulo. A cabeça no campo próximo está apontando para nulo, não está. Então, a gente entra aqui, no caso contrário. A gente manda um novo no campo próximo. Lembra que a gente está inserindo no começo. E aí a gente manda um novo no campo próximo, ou seja, esse quadradinho verde pequeno aqui, ó. Receber a cabeça no campo prox. Ó, cabeça no campo prox. 1, 2, 3, 263, 28. Esse cara aqui vai ser a cabeça agora. Ou seja, esse cara aqui vai apontar para esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse ali no começo. Esse novo que entrou vai apontar para esse. E esse 15 vai apontar aqui para o 27. Ou seja, a lista vai ficar primeiro elemento 47, depois 15, depois 27. Não é isso? Ó, novo no campo prox, aqui nesse quadradinho pequeno, vai receber o endereço da cabeça no campo prox, ou seja, 1, 2, 3, 263, 28. O endereço da cabeça no campo prox. O endereço da cabeça no campo prox. Olha aqui, ó. É esse cara. Beleza? Agora a gente tem uma nova cabeça, mas vamos encerrar a função. Vamos ajeitar agora a cabeça. Cabeça no campo prox é quem? Cabeça no campo prox é quem? É o novo. E quem é o novo? 1, 2, 3, 263, 52. Ou seja, a cabeça não é mais esse aqui, ó. Agora a cabeça é o cara que entrou agorinha. 1, 2, 3, 263, 52. Mas vou arrumar esse endereço aqui, porque esse endereço foi um valor qualquer que eu coloquei para exemplificar. Ou seja, o que nós fizemos foi, a cabeça está apontando para esse cara, esse carinha, e esse carinha está apontando para esse. Apontando para esse. Né? Vamos corrigir os endereços. Vamos conferir aqui, dar um 7. E ver como é que fica a nossa lista. Ó, primeiro elemento 47, depois o 15, depois o 27. 47, depois o 15, depois o 27. O endereço do 15, final 328. Final 328. Quem é o próximo dele? Final
344. Eu tinha colocado 348 como um valor qualquer. Isso aqui eu tinha colocado como um valor qualquer. Então eu vou arrumar aqui. 1, 2, 3, 263, 3, 4, 4. 3, 4, 4. Lembra que eu tinha colocado um endereço qualquer aqui. Ó, o 15 aponta para o final 344. Tá aqui, ó, 15 apontando para 344. E o 344 não aponta para ninguém, ó. 344 não aponta para ninguém, aponta para 0. E o primeiro elemento, que é o 360, mas eu não sabia, então eu coloquei o 352. Eu vou corrigir aqui para 360, que é o endereço dele. 360. Opa. Vou colocar de verdinho aqui. 360, não é 352 aqui. É o 360, a cabeça aponta pro 360. Opa. Azulzinho, que é a cabeça. Aponta pro 360. 360 aponta pro 328. Ó. Cabeça aponta pro 360, que é o verdinho. Acabou de chegar. É novo, mas como encerrou a função já não é mais novo. Aponta pro 360. O próximo 360 aponta para quem? 328. Aqui, ó. 328. Daí vem pra cá. 328. 328 aponta pra quem? 344. Ó, 328, 344. 344 aponta pra quem? 344. Aponta pra 0. Pronto. Seríamos no começo. Ok? Tranquilos? Então, beleza, pessoal. É isso aí. Agora dão uma estudada. O que eu vou pedir para vocês é estudar as funções de excluir, já que vocês sabem quem é quem. Agora aqui, sabem quem é um auxiliar, sabem quem é tudo. Vão estudar as funções excluir. No caso, as funções implementadas são a excluir. Vou mostrar para vocês aqui. Excluir, o remover, remover do início. E o remover do meio da lista. Tem duas funções que ainda não estão construídas. Remover do meio da lista e remover do início. Beleza? Vocês vão dar uma estudada nela e mais tarde eu vou passar a atividade. E depois a gente vai estudar mais um pouquinho. Vou passar só uma atividade de fixação. Mas eu vou já pedir para vocês estudarem as duas funções. Remover do meio da lista. Ou seja, o cara vai digitar uma posição e a gente vai remover. E remover do início da lista, que é essa daqui. Perfeito? Ok? Até mais.